muitíssimo boa noite. Por motivos de problemas técnicos, nós não pudemos estar juntos ao vivo, mas me comprometi aqui a fazer uma apresentação online, gravar e subir ela para o YouTube, e assim estamos aqui. Deixo nesse slide inicial aqui desde já os meus contatos pelo WhatsApp e pelo Instagram, e agradeço imensamente o convite da comissão organizadora para que eu participasse aí do encontro de animais silvestres da Universidade Estadual de Londrina, em especial aí as pessoas da Pamela e da Ana Cláudia, que tiveram tanta paciência aí com os problemas técnicos que tivemos, mas que isso não impeça de que eu leve um pouquinho da experiência que temos aqui com esses animais fantásticos que são os grandes felinos, né? Inclusive foi esse o tema que solicitaram para que eu falasse um pouco, a odontologia de grandes felinos, tá? Tanto eles, os de cativeiro, quanto os de vida livre. Os de cativeiro, aqueles em unidades de conservação e nos parques zoológicos espalhados pelo Brasil, em especial de Brasília, de Goiânia, e aqui o NEX, que é o Conservatório de Grandes Felinos, no Extinction, localizado aqui pertinho de Brasília, em Goiás, que nós atendemos há muitos e muitos anos. Bem, nós começamos esse slide aí com esse vídeo fantástico desse tigre siberiano branco, né, que tínhamos aqui no Zoológico de Brasília. Infelizmente ele veio falecer alguns anos atrás, por problemas alheios aos problemas odontológicos. Vocês sabem que esses felinos brancos são parentes entre si, e dispõe de muitos problemas genéticos. Infelizmente o Dandy não está mais com a gente, mas foi uma experiência, sempre estar perto desses animais, uma experiência maravilhosa, e estar perto dele foi uma experiência única. Bem, iniciamos o nosso bate-papo dizendo por que tratar da cavidade oral dos grandes felinos. Porque elas são utilizadas para várias coisas, que não apenas a alimentação, né? Eles utilizam para fazer a apreensão de alimentos, para caçar, né? Eles utilizam para se defender também, né? Tanto para atacar quanto para defender território. É um importante instrumento de atuação dentro do seu habitat, né? Dentro do seu grupo social. Utilizam a cavidade oral também como ferramenta, né? Para levar um filhote de um lugar para outro, né? Para levar um objeto de um lugar para outro, né? Eles utilizam bastante a cavidade oral também. Limpeza corporal, para fazer o grooming, né? Assim como qualquer gatinho, os grandes felinos também realizam sua limpeza corporal. No dimorfismo sexual, podemos citar que os caninos dos grandes felinos, dos machos, são maiores do que os das fêmeas. Isso auxilia, inclusive, a detectar se trata de um macho ou de uma fêmea. É um sinal de dimorfismo sexual. Inclusive, nos seres humanos acontece também. Os homens têm os caninos um pouco mais preeminentes do que as meninas aí, né? Então isso é um sinal de dimorfismo sexual também, tá bom? E claro, gente, para interação sexual, nós sabemos que os gatinhos de casa e os grandes felinos também, ali no momento da cópula, o macho domina a fêmea com as mordiscadas ali no pescoço para dominá-la e fazer a submissão, exatamente no momento da cópula, e para isso eles utilizam a cavidade oral. Importante função também da cavidade oral para esses animais. Bem, e os sinais clínicos de problemas odontológicos? Uma vez que a cavidade oral dispõe de tantas funções importantes para esses animais, quais seriam então os sinais clínicos de problemas odontológicos? Eu lembro, sinais clínicos não é sintoma que você sente. Você passa para o médico os seus sintomas, tá? Então, os animaizinhos manifestam sinais clínicos de problemas odontológicos. O primeiro dele, nesses animaizinhos, seria o comportamento agressivo causado por dor, né? Eles sentem um pouco mais desconfortáveis, e para não serem tocados, para não serem perturbados, às vezes eles manifestam um comportamento um pouco mais agressivo, causado geralmente por dor odontológica, que é uma dor absurda, uma dor ruim, uma dor desconcertante em muitas das vezes, tá? Meneios e sacudidas, né, com a cabeça
né, contra objetos, ou então, inclusive, pressionar o rosto contra os fômites e as grades do recinto também é um sinal de dor odontológica, um importante sinal de dor odontológica. E fricção das patas também dentro da face, né? Isso também pode ser um sinal de problema odontológico também. Maneiras incomuns de beber ou comer. De uma vez que o animal observado, um animal que está em cativeiro, né? A gente consegue já perceber as maneiras que ele leva o alimento à boca, né? O alimento que ele bebe água, e a gente pode ter também uma maneira incomum de fazer. Por exemplo, comer em frações menores, né? Comer em pequenas porções, né? Não comer imediatamente, guardar a comida para depois, e somente quando tiver com muita fome abordar o alimento, né? Isso tudo são alterações que nós precisamos manter bastante atentos, podendo ser traduzido num problema de saúde odontológica, né? Reações agudas à ingestão de água e alimento, né? A gente pode ter uma manifestação aguda de dor ao roer um alimento, roer o osso, uma carcaça que for apresentada para esse animal comer. Então, pode ser também um problema de saúde, um sinal clínico importante para a questão de manifestação odontológica. As principais desses sinais clínicos é a disfagia, anorexia, com consequente perda de peso. Uma perda de peso que é progressiva e não explicada de outra maneira. Se o ambiente está livre de estresse ou um estresse controlável, né? Se o alimento está sendo apresentado de maneira adequada, em porções adequadas, de maneira correta, né? E mesmo assim esse paciente vem perdendo peso de maneira progressiva, e como é que eles vão notar essa perda de peso? Não só pelo seu score corporal, mas também no momento do cambiamento, onde é oferecido alimento para esse animal, muitas das vezes já tem ali uma balança, já tem uma aferição do peso, para poder fazer a devida anotação e comparação. Se essa perda de peso for progressiva e nós não encontrarmos manifestações clínicas evidentes de algum problema, a cavidade oral pode estar envolvida, e seria interessante a gente fazer uma investigação clínica um pouco mais apurada, tá bom? Quando um animalzinho também é oferecido a ele itens alimentares mais rígidos e outros mais macios, os animaizinhos com problemas odontológicos tendem a preferir os mais macios, tá? Então a carcaça ele não deixa mais a fratura dos ossos para se alimentar, ou é apenas a parte macia do alimento e deixando as partes mais resistentes livre de mordiscadas. Isso pode ser realmente também um sinal de problema odontológico, tá? Outro problema bastante evidente seria os alimentos pouco digeridos nas fezes. Nós encontrando então porcionamentos um pouco maiores do que a gente havia encontrado, né? Na verdade, gente, o mais importante de tudo é a gente ter na anamnese uma diferença no comportamento do que o animal era antes e do que apresenta agora. E esse comportamento é mais perceptível, mais visualizado, mais notado e mais levado ao nosso conhecimento pelos tratadores, né? Não é o corpo clínico de veterinários dos centros de conservação ou nos zoológicos que passam para a gente essas pequenas percepções de anamnese. Geralmente são os tratadores, são os profissionais que estão mais próximos aos animais, diariamente com os animais, o que oferece alimentos para os animais, que vão passar as suas percepções dessas alterações, às vezes tênues, para o corpo clínico veterinário, e assim que o corpo clínico veterinário generalista, né, então o líder ali dos primatas, o líder dos carnívoros, o líder dos herbívoros, passa para o especialista em odontologia veterinária, que a gente passa a traçar estratégias para uma inspeção física mais próxima, para tentar detectar algum problema odontológico que seja perceptível e o causador dessas alterações que nós estamos percebendo de maneira mais subliminar, comentado pelos tratadores, tá bom? É claro que existem sinais clínicos clássicos de problemas odontológicos,
né? Assimetrias de cabeça, aumentos de volume, maxila, mandíbula, né? Edemas, inchaços, fístulas, como acontece nesse caso que a gente está mostrando aqui, né? Tinha um buraco, né? Uma fístula na mandíbula direita dessa onça aí, causada por um abscesso periapical de um canino fraturado. Né? É claro que a gente já desconfia de cavidade oral, esse animalzinho estava sem observação, tinha um canino fraturado observado pelos tratadores, fistulou, exigindo aí uma intervenção do odontologista veterinário. Né? Outros sinais clássicos são a salivação normal, tanto o ptialismo quanto a celorreia. Celorreia é aumento da produção de saliva, o ptialismo é a dificuldade de deglutir a própria saliva, e a gente vai ver isso muito semelhante, mas seria sim um caso de percepção de sinais clínicos clássicos de problemas odontológicos. Corrimento nasal, ocular e dentário. Dentário não precisa comentar, nenhum, a gente já desconfia de algum problema odontológico, evidentemente, mas o nasal é importante porque quando nós temos uma infecção grave na cavidade oral desses animaizinhos, a gente vai ver também um processo infeccioso que sobe as vias aéreas superiores. Então nós vamos ter uma rinite de maneira muito evidente, muito comum. Corrimento nasal, então, de um processo infeccioso crônico é bastante comum em animaizinhos com problemas de saúde odontológica. E nós temos um ducto nasolacrimal, que liga os olhinhos à cavidade aérea superior, ao nariz. Então, quando nós temos um processo infeccioso que gera uma rinite, que gera uma inflamação grave, não raras as vezes nós vamos ver consequências também nos olhinhos, então causando uma conjuntivite inespecífica, sem causa aparente, né? E maloclusão é outro que a gente precisa estar bastante atento, porque nos carnívoros, por conta do grande comprimento dos dentes caninos, um desencaixe, né? Oclusão é um encaixe dos dentes, a maxila e a mandíbula, se encaixar perfeitamente. Caso existam desencaixes, os caninos pontiagudos podem causar lesões importantes, desgastes prematuros de dentes, que vai causar sérios problemas para a saúde e qualidade de vida desse paciente. Né? Outro problema clássico de saúde odontológica, claro, é o crescimento dental excessivo. Na verdade, eu coloquei aí essa apresentação oriunda dos animais de zoológico como um todo, mas o que eu queria dizer com crescimento dental excessivo, às vezes é a protusão dos dentes em razão de processos infecciosos crônicos que tenta expulsar o dente do seu alvéolo, tendo a impressão que os dentes caninos, principalmente esses são mais perceptíveis, estão aumentados, estão crescendo de maneira normal. Tá? Nesse sentido, não que os dentes crescem, porque nós sabemos que nesses animaizinhos eles não têm a vida, deixando isso claro para as outras espécies que a gente estuda, a gente trabalha, tá bom? Uma vez que estão detectados esses problemas de saúde odontológica, problemas que podem se tornar graves, nós vamos fazer uma inspeção clínica inicial. Lembrando a vocês que na odontologia veterinária nós temos dois momentos do exame clínico. Um é realizado preliminarmente, um paciente acordado, desperto, e a gente examina da maneira que seja possível examinar. Muitas das vezes os animaizinhos não permitem que nós cheguemos muito perto. Tá? Mas quando são cambiados, consegue. Vão ser novinhos. É só um vapor que a gente visualizar da cavitação. A gente já tenta, da maneira que a gente consegue, fotografando, filmando, como foi aí, parando o vídeo, para a gente observar a cavidade oral, procura de alterações dignas de nota, alterações que sejam causadoras de problemas de saúde odontológica, tá bom? Então a gente chega pertinho ali, com segurança, examina direitinho, da maneira que seja possível. Às vezes, trazendo aqui um paralelo para dentro do consultório de pequenos animais, os gatos ferais se comportam como onças, né? Então são verdadeiras oncinhas. Então a gente não consegue fazer um exame odontológico apurado, adequado, do jeito que a gente gostaria, examinando cavidade oral, às vezes fazendo imagens, né, mostrando para o cliente que seja possível, ou as alterações dignas de nota. Então, a gente faz aquele paralelo. Olha, seu gatinho no consultório, né, aqui dos pequenos animais, com os gatinhos ferais, a gente fala, seu gatinho acha que é onça, a gente não consegue examinar.
a gente vai ter que fazer uma contenção química, vamos ter que anestesiar. E ao anestesiar, encontrando problema, a gente já trata. A pessoa, nossa, mas que perigo, será que corre risco, doutor? É claro que corre risco, isso não é o ideal, mas com animais silvestres a gente não faz o ideal, a gente faz o melhor possível, o melhor que a gente consegue oferecer. E na maioria absoluta das vezes, a gente não tem acesso a exames pré-cirúrgicos de qualidade. Né? A gente vai fazer exames transcirúrgicos, mas aqueles avaliações para um balizamento, realizar uma estratégia anestésica personalizada, muitas das vezes é prejudicada por essa dificuldade que nós temos na realização desse exame clínico preliminar nesses animaizinhos. A gente faz o que seja possível. Então, passado pelo exame clínico inicial, a gente examina e desconfia que alguma coisa de maneira errada nesse paciente. Então, o exame clínico final, um paciente contido quimicamente. E as considerações anatômicas para os grandes felinos, a gente faz como sendo as mesmíssimas estruturas dos gatinhos domésticos. São as mesmas estruturas, só são maiores. Tá? Mas todos têm aqui a mesma quantidade de dentes, a mesma anatomia, as ranhuras dos caninos, que eu vou mostrar para vocês aí, a papila a palatina, é tudo muito semelhante, apenas a proporção que é muito maior, tá bom? Lembrando a vocês que os felinos têm 3 premolares superiores e 2 inferiores. O grandão de cima aqui é o 4º premolar, tá? O terceiro e o segundo na maxila, deixando ausente o primeiro premolar. Pela evolução desses animais, eles, como carnívoros estritos que são, foram perdendo a funcionalidade por alguns dentes e eles não têm todos os dentes comparados a um cão, né, um canídeo. Né? O grandão de baixo é o primeiro molar inferior. O 4º está do ladinho, o terceiro, fazendo que os felinos não tenham o segundo nem primeiro premolar inferior. Tá bom? Apenas com um molar em cada arcada, 2 superiores e 2 inferiores, eles usam esses dentes absolutamente para uma dieta voltada à carne, tá? São carnívoros estritos. Uma consideração anestésica aqui, feito além da papila incisiva, da papila palatina que nós estávamos aí, né? Que muitas vezes pode ser confundido com tumoração, por o pessoal que não está tão acostumado a exames de cavidade oral, nós temos também outra particularidade da anatomia dos felinos, que é a ranhura longitudinal dos caninos. Também, para pessoas menos experientes, pode ser interpretada muitas das vezes como uma ranhura, como uma fratura, como uma rachadura no dentes caninos, mas não são, tá bom? Essa outra estrutura também é anatômica, é a glândula salivar molar, que protui aqui junto ao molar inferior. Essa é uma estrutura anatômica, muitas vezes ela pode ser edemaciada, inflamada, causando a falsa percepção que o tecido esteja tumorado, mas não é, é uma estrutura anatômica, deve ser respeitada. Já encaminharam muitos animaizinhos de felinos, né, para fazer exerese desse tumor aí, mas isso não é tumor, é uma estrutura anatômica, a glândula salivar molar, que aparece logo ali junto ao molar, tá bom? Outra consideração anatômica que eu quero fazer com vocês, importante, a respeito da diferença dos dentes dos onívoros, dos primatas como nós, dos dentes dos carnívoros, tá bom? Eles possuem um esmalte dentário muito mais delgado. O esmalte é o tecido mais duro do organismo que reveste essa parte que fica exposta do órgão dental aqui, que é a coroa. A coroa representa a menor parte do órgão dental, tá? A coroa representa apenas 1/3 do órgão dental. Ele fica ancorado, articulado na maxila mandíbula, através de estruturas que o sustentam firmemente na cavidade oral. Essas estruturas nós chamamos de periodonto, quer dizer, ao redor do dente. A gengiva, o colarinho do dente, né, faz parte dessa estrutura, o osso alveolar onde o dente fica assentado, o ligamento que liga o osso alveolar à parte mais externa da raiz do dente, que é o cemento, formam as estruturas periodontais. É como se fosse uma analogia a uma soquete de uma lâmpada. O soquete que sustenta o dente na boca, o periodonto. Tá? São estruturas que às vezes não fazem parte estruturalmente do dente, particularmente, mas são tão importantes, são tão intrinsecamente ligados a ele, que a gente considera como sendo
parte da sua estrutura anatômica, fazendo com que nós estudemos de maneira conjunta, tá bom? Dentro do dente tem um plexo vascular nervoso, a gente costuma chamar que é o nervinho do dente, né? Quem já teve o desprazer aí de fazer um tratamento de canal, é exatamente essa estrutura aqui que a gente trata durante um tratamento de canal convencional. Essa estrutura não é um nervinho apenas, na verdade é um plexo vascular nervoso que mantém o dente vivo, reativo à temperatura e pressão causada aqui, gerada, proporcionada por nervos, claro, artérias, veias, sistema linfático, né, circulação linfática. Esse é um tecido vivo que permite que o indivíduo sinta pelo dente. Os carnívoros têm igual. Quando vem uma pedrinha de feijão na sua boca, você separa, para e cospe. A mesma coisa nos carnívoros, eles sentem pelos dentes também, tá bom? Então o dente dói muito quando nós temos essa estrutura exposta aqui. Dói demais. Uma diferença básica que eu costumo falar para os nossos alunos de pós-graduação é a respeito do ápice dentário. O ápice dentário é o que fica aqui no finalzinho, ó, aqui é o finalzinho, tá? Diferentemente dos primatas, que tem um forame que liga essa plexo vascular nervoso ao sistema circulatório dos animais, os carnívoros têm isso, um delta apical, com foraminas e várias estruturas que emergem ali na região apical para manter o dente vivo. Isso facilita muito o tratamento endodôntico nessas espécies, tá? Esse é um dente de um carnívoro, tá bom? Estou falando, nossa, eu vejo ali então 8 centímetros de um tigre para dentro. Tem então 16 para dentro, tá? É um dente enorme mesmo. Tá? São dentes enormes mesmo. A proporção é a mesma do seu dente também. Tá? São os dentes maiores que eles usam os dentes para caçar, por motivos diferentes que nós. Tá bom? Então, esse aqui é um chart que eu coloquei para explicar também aquela questão da quantidade de dentes. Tá bom? Lembrando vocês, então, como a gente havia mencionado anteriormente, os felinos não têm o primeiro premolar superior e nem o primeiro nem o segundo inferior, e tem apenas um molar em cada M arcada. Então esse grandão de cima que a gente vê aqui é o quarto premolar, do lado vem o terceiro, aqui é o segundo premolar, e ele não tem o primeiro. E embaixo, o grandão de baixo é o molar. Os carnívoros, os canídeos também é assim. Do lado é o quarto, o terceiro. Nos felinos nós não temos primeiro nem segundo premolar, né? Eles têm aqui então 30 dentinhos, né? Divididos na sua M arcada, na primeira, segunda, terceira e quarta M arcada, fazendo com que esses animaizinhos tenham uma dieta estritamente voltada à dieta carnívora, tá bom? Eles não têm dentes feitos para mastigar, para macerar, como os cães ainda têm. Eles são carnívoros, mas existem animais na natureza que têm hábitos onívoros, como é o caso do lobo-guará. Ele tem um dentinho voltado ali para macerar os alimentos. Gato não tem. Gato, todos os dentes são desenvolvidos para cortar, matar, caçar e se alimentar exclusivamente de carne, tá bom? Outra consideração anatômica que eu gostaria de fazer para vocês é a respeito da proporção, né? Aqui temos um crânio de um grande felino, de um leão, e da esquerda de um gato doméstico, né? Você vê que a proporção é que é diferente, mas a anatomia é muito próxima uma da outra. Quando a gente vai tratar um grande felino, a gente tem como comparação e experiência os pequenos felinos. É praticamente a mesma coisa. É claro que o instrumental é todo voltado para grandes felinos, né? As técnicas são todas voltadas para esses grandes animais, né? Mas os problemas odontológicos praticamente são os mesmos, a gente corrige da mesma maneira. Bom? Tá? São os forames, tá? O infraorbitário, os mentomianos, os mandibulares, que a gente usa para fazer os bloqueios anestésicos. São importantes a gente saber a localização desses forames, porque os fármacos para os bloqueios anestéticos são realizados muito próximos a esses orifícios, fazendo que a gente tenha um trabalho na odontologia veterinária, quando esses animaizinhos estão mantidos
contidos quimicamente de maneira mais tranquila. A gente não aprofunda tanto a anestesia. O anestesista que trabalha com odontologia veterinária, ele mantém os animaizinhos em numa nível mais superficial de anestesia. E quando a gente vai infligir dor, realizar um estímulo na cavidade oral dos animaizinhos, a gente realiza bloqueios anestésicos nessas regiões para que a gente mantenha o paciente num procedimento anestésico ainda mais simples, ainda mais superficial, tudo bem? A gente está fazendo um bloqueio no foramen mentoniano, tá? Então seria interessante a gente, anatomicamente, a gente saber essa localização desses animaizinhos. Mas tudo bem, a gente passou pela análise preliminar, a gente identificou ali, ou desconfiou que alguma coisa precisa ser investigada de maneira mais apurada na cavidade oral dos animais. A gente já estudou a estrutura anatômica desses animaizinhos, já tem na cabeça, já tem uma estratégia para a nossa cirurgia. E como é que a gente vai realizar, então, a contenção química desses animaizinhos, né? A gente chega lá, faz uma dissociação intramuscular, subcutânea, e espera se a medicação foi feita para poder canular o paciente e a partir daí mantê-lo sob anestesia geralmente volátil, que é uma anestesia mais comum, mais regular, mais fácil de lidar, né? Não que a dissociativa não seja segura, não que a dissociativa não seja adequada, mas a gente mantém na anestesia inalatória porque, em geral, desliga a máquina, o paciente volta da anestesia com menos exigências de órgãos normalmente exigidos, né? Para manutenção de uma anestesia de qualidade, que é rim e fígado. A gente elimina esse anestésico via pulmão, na maioria absoluta do seu conteúdo, fazendo com que essa anestesia seja melhor manejada pelo anestesista. Aqui nós estamos vendo o Dr. Tiago, lá do NEX, preparando o tiro de zarabatana. No zarabatana ele faz o protocolo anestésico baseado nas medições, aferições, experiência que tem para saber o peso do animal, né, do paciente, e faz o tiro intramuscular, através da zarabatana, com um dardo de anestésico, para que esse animal seja anestesiado, né, seja insensibilizado. Uma vez, aí ele está fazendo o tiro com a zarabatana, ó, fazendo um tiro com a zarabatana, às vezes é muito próximo, o animal está cambiado, esse é o espaço do cambiamento, onde ele recebe a alimentação, então ele está condicionado a receber o alimento nesse espaço menor, e quando se precisa de um manejo, aí eles são transportados ou ficados ou contidos nesse espaço menor, onde fica muito mais fácil a gente realizar os procedimentos que são necessários, como é o caso aí do tiro da zarabatana. Ele mira aí no plexo muscular dos glúteos, né, geralmente do animalzinho, para ele receber a quantidade de anestésico adequada. Uma vez que ele receba anestésico, esteja sensibilizado, ele é transportado do recinto para o centro cirúrgico, quando possível. Esses animaizinhos são extremamente grandes, complexos na sua movimentação, e a gente opta por fazer o tratamento, às vezes, no próprio recinto do animal, tá bom? Então, aí, ele já está sob o efeito do anestésico, né? E aí ele está sendo transportado para a maca, e da maca ele vai para o centro cirúrgico. Tá? Esse é um momento bastante delicado. Nós temos ali uns 5, 10 minutinhos de segurança anestésica para esse paciente, depois ele começa a acordar. No centro cirúrgico, esse paciente é canulado, esse paciente é entubado, e uma vez que se mantenha a anestesia, eu estou lá no fundo agora que eu vi na foto, o odontologista nem trabalha, nem chega perto nesse momento, tá bom? A nós é entregado o paciente quando ele está estável, quando a anestesia está liberado. E aí, uma vez que esse paciente é entubado, é canulado, ele está liberado para o procedimento odontológico, a gente vai atuar fazendo o exame clínico final. O exame clínico final é muito semelhante ao que a gente realiza no consultório odontológico de felinos de pequeno porte, nos felinos, nos pequenos felinos aí dos gatos de companhia, tá bom? Então a gente vai procurar inspecionar, sondar. Existe uma sonda periodontal milimetrada que a gente usa para aferir ali a profundidade do sulco
gengival, que é esse espaço que nós temos entre a gengiva e os dentinhos, o colarinho do dente, né? Percussões inspeções muito profundas de uma sondagem representa que esse animalzinho teve uma reabsorção óssea, ou seja, uma doença infecciosa que levou a um processo de reabsorção óssea, né? O explorador ajuda a gente inspecionar nas cúspides dos dentes à procura de fraturas, lesões de reabsorção, irregularidades no órgão dental, né? Esse periodontológico a gente tem uma visualização das estruturas dos órgãos dentais mais localizados mais distalmente, tá bom? Então a gente faz o exame clínico final com o paciente contido quimicamente na mesa. Eu costumo dizer que o exame clínico, o diagnóstico e o tratamento é feito no mesmo momento na odontologia veterinária. Então a gente vai inspecionar, a gente vai examinar, a gente vai diagnosticar através inclusive de outros instrumentos de ferramentas como a radiografia intraoral, né? E uma vez identificado, diagnosticado, provavelmente a gente já vai tratar na mesma sessão. Então a gente vai meio que preparado para tudo, né? Num tratamento odontológico de grandes feridas. Nesse caso aí que a gente está vendo, não tem grande diferença, a gente está vendo uma fratura complicada, né, nos caninos inferiores, um desgaste severo no canino superior do lado esquerdo. Esses caninos estão fraturados porque os animaizinhos de cativeiro, às vezes estressados, quando estressados, eles roem as grades do recinto. E esse desgaste intenso e fraturas é um problema muito comum nesses animaizinhos, tá bom? Eu acho que eu fiz um vídeo. Como é que é o nome desse gato aqui mesmo? Fiz aí um vídeo para a gente fazer o exame clínico do paciente, tá? Você vê que as estruturas o são Guarani tá aqui. idênticas. A anatomia de um grande felino é idêntica à anatomia de um felino tamanho tradicional. Esse paciente, obviamente, os 4 felinos fraturados a gente consegue ver aí, né? Papilas cônicas, né? A língua com as papilas cônicas, a mesmíssima anatomia, mesma quantidade de dente, mesma morfologia, igual. Molarzinho aqui atrás, rugas palatinas, tá? Né? A anatomia é idêntica. Claro, se não contar os 4 caninos fraturados. Beleza, né? Feito aí o exame clínico, a gente radiografa que precisa radiografar, a gente inspeciona que precisa inspecionar, a gente sonda que precisa sondar, e aí a gente já tem o diagnóstico e a gente já propõe o tratamento, né? Então, eu gostaria de falar para vocês, por conta do nosso curto espaço de tempo, apesar de ser uma gravação, eu sei que nós temos limite de tempo aí para apresentação, né? Eu escolhi falar para vocês sobre 2 problemas. Apesar dos gatos terem maloclusão, apesar dos gatos terem neoplasia, apesar dos gatos terem uma série de outros problemas odontológicos, 2 nos grandes felinos nos chamam bastante atenção. 2 são muitíssimo comuns. Um, a doença periodontal, e o outro é o traumatismo ou afecções endodônticas, exposições do canal endodôntico que geram ali uma dor intensa, processos infecciosos e que vão exigir da gente algum tipo de tratamento mais específico, tá bom? Falando sobre doença periodontal, né? Gato tem doença periodontal, animalzinho de vida livre tem doença periodontal, grande felino tem doença periodontal. Doença periodontal é a infecção crônica das estruturas suporte do dente. Ele se manifesta clinicamente com uma conjunção de cálculo de tártaro na região subgengival. A gente vê nessa onça aqui que ela tem uma quantidade de cálculo, gerando um processo inflamatório aqui de gengivite na região do canino superior do lado esquerdo, nesse quarto pré aqui, um pouco no terceiro. Tudo isso é infecção e precisa ser tratada, tá? E por que a gente trata a doença periodontal? Porque ela tem graves consequências à saúde geral do paciente, tá bom? No início do estágio preliminar da doença, nós vamos ter uma formação e organização da placa bacteriana. A placa bacteriana é aquela massinha branca. Você acorda pela manhã, sente o dentinho rugoso, às vezes passa a unha e vem aquela massinha branca, aquilo é bactéria, tá? Que se forma de maneira natural em contato com o alimento, com o meio ambiente. E todo dia você tem que escovar para remover aquilo lá, para desorganizar a placa bacteriana. Lembrando que ela só é removida de maneira profissional, de maneira efetiva, com o tratamento odontológico. Quando você fazer a profilaxia no seu dentista lá,
Você vê que você sai do dentista, você passa a língua assim nos dentes e fala, nossa, não vou precisar extrair os dentes, eu não vou precisar escovar o dente nunca mais, porque removeu a placa toda. Mas quando a gente faz a escovação, né, em casa, a gente dá uma desorganizada. É claro que nesses animais a escovação é bastante dificultosa, bastante problemática, não sendo possível, na sua maioria absoluta das vezes, quando o animalzinho não está condicionado a realizá-la. Então, essa placa bacteriana organizada vai criar condição na sua região subgengival para a proliferação de bactérias mais patogênicas, sejam elas aquelas com utilidade, anaeróbias e gram-negativas. Essas bactérias vão se multiplicando e gerando do corpo uma reação inflamatória, né, uma resposta imunológica à agressão dessas bactérias. E isso destrói o osso alveolar. Se não controlado, esse processo infeccioso se torna crônico, né, e vai destruindo as estruturas responsáveis pela sustentação do dente. Né? Esse cálculozinho já destruiu aqui mais metade desse dente. Em processos mais avançados, em vez de ficar só um tercinho do dente do lado de fora aqui, começa a ter reabsorção, retração de volta, o dentinho fica frouxo e o organismo joga fora. É claro que para um animalzinho que já recebe o seu alimento pronto, como são os gatos domésticos, isso não é tão problemático, perder dentes não é problemático para eles, mas para um gato de vida livre, né, ou um gato, um grande felino, de unidade de conservação, que vão utilizar os dentes para que todas aquelas ferramentas, todas aquelas funções que nós falamos no início da nossa apresentação, isso é bastante problemático. A gente não pode deixar que isso aconteça de maneira tão exacerbada, a ponto de fazer com que o animalzinho perca o dente. Para os dentes a gente tem que conservar no máximo que seja possível. A grave consequência da doença periodontal não é a perda do órgão dental apenas, né? É claro que toda vez que esse animalzinho abre e fecha a boca, esse processo infeccioso exacerba o organismo, ele transloca, ele ganha a circulação. E substratos bacterianos, às vezes as próprias bactérias, através do processo químico de anacorese, que é a ataxia da célula bacteriana por local inflamado, vão gerar processos degenerativos crônicos em rim, fígado, coração, articulação, meninges. Então nós vamos ter sepsis, nós vamos ter processos infecciosos sistêmicos causados por processos infecciosos locais. Ó, essa é a boquinha do Tandy que eu falei para vocês no início da apresentação, mostrei. Ele tinha os 4 caninos fraturados, nós tratamos os 4 dentes caninos, né? Mas ele também tinha doença periodontal, nós também devíamos tratar a doença periodontal, nós tratamos o processo crônico de infecção na cavidade oral desse paciente. Mas de doença periodontal, que precisa ser controlada, precisa ser tratada, os traumas são muito comuns, muito recorrentes nesses animaizinhos de cativeiro de idade de conservação, né? Existem as fraturas superficiais, que chamam de não complicadas, quando ela atinge apenas as camadas superficiais dos dentes, como o esmalte e parte de dentina, mas quando ela compromete essa estrutura endodôntica, ela já se torna uma fratura complicada, exigindo para o seu tratamento, para o cerceamento do processo inflamatório infeccioso crônico, de um tratamento de canal. Dentes fraturados não podem ficar na boca sem tratamento, precisam de tratamento. Ademais da dor que causa nesse animalzinho, da baixa qualidade de vida, o processo infeccioso crônico funciona tal qual o processo, a doença periodontal. Bom, então olha, por que eles fraturam os dentes aqui? Porque eles roem os dentinhos, né? Não é nada, o trauma não é causado então por maus tratos, por fome, por frio, problemas financeiros, estresse, preconceitos e ilusões amorosas, como acontece nos seres humanos. Os traumas odontológicos aí nesses animais acontecem porque, submetidos a cambiamentos a espaços menores, eles estressados, muitas vezes fraturar os dentes. É extremamente comum a chamada do dentista veterinário para tratar os dentinhos. Mas na natureza, vamos soltar todos, porque na natureza eles não quebram os dentes. Quebram sim. Na natureza eles também utilizam os dentes de maneira intensa. E se fraturar na natureza, não há nada que o dentista veterinário possa fazer, né? Esse animalzinho, sem conseguir caçar,
sem conseguir matar, ele não vai se alimentar, vai morrer. Tá? Acontece que nas unidades de conservação nós estamos mais próximos, nós vemos podemos perceber as alterações e podemos tratar. Olha a natureza aí, ó. A natureza eles também tem uma vida muito difícil, muito complicada e muitas das vezes traumatizam esses dentes em combates, em lutas, em caça, né? Também, e quando se prejudica de maneira tal que não consigam se alimentar, esses animaizinhos vão morrer, tá bom? Olha, mas voltando para as unidades de conservação, às vezes nós tratamos animaizinhos de vida livre também. O Nex, por exemplo, recebeu aqueles animaizinhos oriundos de queimadas no Pantanal que queimaram as patinhas, né? E aí eles foram para o Nex, transportados para receber o tratamento. Às vezes, esses animaizinhos não têm condição de voltar à natureza. Um deles teve as garras queimadas, então ele não conseguia mais caçar, esse animalzinho não pode voltar para a natureza. Mas muitos outros conseguiram. E a gente passa por uma inspeção clínica de saúde geral, né? E eles haviam com dentes fraturados, ora por conta da captura, ora por sua vida na natureza mesmo, a gente prefere tratar e devolver para a natureza com os dentinhos tratados para evitar dor, evitar infecção e que eles tenham uma qualidade de vida, uma possibilidade de uma vida mais normal, mais comum, mais desejável, mais próximo do desejável na natureza do que a gente tem naqueles animaizinhos de cativeiro, né? Então, os traumas são absolutamente comuns. O que a gente faz para tratar os dentinhos desses animais? Um dos tratamentos possíveis é a extração. A extração também é chamada de tratamento definitivo, muito comum na clínica odontológica de pequenos animais. Tá? A gente tenta evitar ao máximo a extração de dentes dos animais de cativeiro. A gente tenta conservar ao máximo por conta daquelas funções que nós conversamos lá em cima, né? Daquelas funções da cavidade oral para esses animais. Tá? Para o animalzinho de dentro de casa, os dentes são desimportantes. Tá? Não são fundamentais para se manter a qualidade de vida. Às vezes nós encontramos doenças nesses animais que exigem a extração de todos os dentes, como está o caso do complexo gengivo estomatite crônico. E a extração desses dentinhos não vai gerar grandes consequências, grandes malefícios à qualidade de vida desse paciente. Uma vez que ele já recebe o alimento ali, ele vai ter uma vida absolutamente muito próximo do normal, tá bom? Mas a gente pode fazer a extração dos dentes fraturados, que também é chamado de tratamento definitivo. A extração, eu fiz aqui um passo a passo, um ponto a ponto, em um animalzinho, num gato doméstico, tá? Porque é idêntico a de um grande felino. E às vezes, pela necessidade de agilidade de um grande felino, eu não tenho esse passo a passo todo de pormenor aí como a gente fez nesse gatinho aí, tá? Então nós estamos nesse canino superior do lado direito, nós vemos uma fratura complicada com exposição da polpa dentária, né? A radiografia mostrou, não está aqui, mas mostrou um processo infeccioso no ápice do dente, uma lesão periapical, exigindo que uma intervenção cirúrgica, nesse caso optada pelo tutor, de extração desse canino. A gente faz o bloqueio, lembra, bloqueio nesse forame aqui infraorbitário, para insensibilizar essa parte, esse paciente seja mantido o mais superficial possível no processo anestésico. Em seguida ao bloqueio, a gente faz um flap, a gente faz uma incisão aqui em V, longitudinal aqui na maxila, em direção à região mais rostral aqui do dente canino. A gente faz em V, tá? A gente faz o descolamento, é claro que meu rostinho está atrapalhando aqui, a gente faz um descolamento desse flap e depois com uma broca esférica acoplada a uma caneta de alta rotação, a gente remove o osso alveolar do lado aqui desse paciente. A gente faz isso para a gente extrair o dente, porque o dente não sai puxando de um grande carnívoro, mesmo que o dente é enorme lá para dentro. Então a gente extrai, remove o osso alveolar para fazer a extração pelo lado. É chamado de extração cirúrgica ou extração extra-alveolar. Esse dente canino exige que seja realizado através dessa técnica, na maioria absoluta das vezes, porque é um dente muito grande, tá bom? É claro que esse dente teve uma extrusão, a técnica foi bastante facilitada, mas depois com as alavancas, com os elevadores apicais, os afastadores, né, a gente consegue fazer a luxação desse dente até a extração muito nobre, uma extração muito tranquila
com um fórceps que serve para elegantemente remover o dente do alvéolo e não para fazer força. A gente faz força com a alavanca. O fórceps serve só para, uma vez o dente luxado, removê-lo do seu alvéolo, tá? Fazer a avulsão. E depois a gente faz uma sutura aqui naquela incisão em V que nós fizemos, no flap que nós fizemos, em padrão simples separado para cicatrização da cirurgia. Olha a extração num dente que a gente não teve o que fazer, tá? No dente canino, estava absolutamente destruído, né? Esse dente não tinha opção de tratamento conservativo. A extração era o único caminho. E esse dente não saiu bonitinho, igual saiu esse dente aí desse paciente aí de cima. Ele foi saindo aos poucos, né? Primeiro saiu aqui a polpa necrosada, né? Já havia sido tentado um tratamento endodôntico nesse paciente, não surtiu efeito, né? Então nós temos ali um processo infeccioso grave e nós precisamos fazer montagem do osso, né? E remoção dos resíduos desse alimento dental e depois, posteriormente, a gente suturou para uma cicatrização mais adequada dessa cirurgia, tá bom? Já perceba que esse paciente já tinha perdido os caninos inferiores por um motivo muito semelhante e agora chegou a perder o canino superior. E como o animalzinho era um animalzinho de cativeiro, um animalzinho do Nex, ele ainda continua vivo, a situação está muito bem, obrigado. Tá bom? Aqui do outro lado também, tá vendo? Inferior aqui não tem a menor condição de manutenção desses dentes, é o mesmo animalzinho, eu acredito. E aí a gente teve que extrair também, né? Desse lado inferior chegou a causar uma fístula, um buraco aqui, ó. Vocês não estão vendo aqui, mas o instrumento consegue transpassar desde do canino até o lado de fora aqui, ó. Tá vendo? Quando ele extrai o dente, fazer esse processo infeccioso no ápice dentário, a gente teve que extrair o remanescente, o resíduo dental desse elemento, desse animalzinho aqui. Mas a gente nem sempre faz só tratamento de extração. A gente mantém o dente na cavidade oral desse paciente tanto quanto seja possível. Apenas hidratar aqui, para poder falar com vocês de maneira mais adequada. Quando possível, a gente faz o tratamento de canal. Um dos tratamentos de canal que a gente realiza nos animais é a pulpectomia, remoção total da polpa do dente, com uma substituição por um tecido borrachoide depois. Pensando que na dúvida de você, como é que funciona o tratamento de canal, eu fiz aqui um passo a passo para vocês. Eu não sei se eu consigo remover, não vou conseguir remover aqui a minha figura, a minha fotinha para cima, então fica assim. Realizada a radiografia inicial, a gente percebe que o dentinho está fraturado e através de uma radiografia a gente analisa preliminarmente se esse dente é candidato a tratamento de canal ou não. Se o dente está com o ápice fechadinho, não está reabsorvido, se o dente íntegro tem coroa clínica, a gente consegue fazer o tratamento de canal. E no primeiro momento, a gente faz ali uma inspeção clínica com uma lima, que limas são como se fosse umas lixas que a gente entra e raspa o dente de dentro para fora. Inicialmente com o objetivo de remover a polpa necrosada. Imagina um tratamento de canal como se fosse limpar uma mamadeira. Sabe aquelas escovinhas que a gente usa para limpar a mamadeira de neném? O princípio é o mesmo. A gente vai limpar, remover o tecido necrótico ali e depois a gente vai obturar, vai condensar o material bacteriostático biocompatível para esse dente deixar de existir histologicamente, mas existir ainda funcionalmente, anatomicamente para esse paciente, tá? É relativamente muito comum e bem mais fácil fazer nos animaizinhos carnívoros do que nos primatas. Em ser humano tem as raízes, como eu falei, um forame aberto, né? Não é fechado, então precisa tomar um cuidado nesse processo de obturação. As raízes são curvas, convergentes, os caninos, os cerídeos, especificamente, tem a raiz bem mais retinha e permite que a gente faça hoje o tratamento de canal de maneira bem mais fácil. Então a gente trabalha a lima inicial aqui, faz a radiografia para certificar que ela está atingindo até o finalzinho do dente lá, região do ápice dentário, e faz a mensuração, tá? Uma vez que a gente faz a mensuração, a gente vai usar limas apenas desse comprimento, para evitar fazer trabalhos que fazem uma subinstrumentação ou que transpassem o ápice do dente. Então a gente vai limpando com as limas na sua medida adequada. Hoje em dia, a gente não faz mais tratamento manual. Antigamente, a gente fazia muito tratamento manual, que era usarmos limas manuais. Hoje a gente usa limas mecanizadas, que fazem movimentos de rotação
ou reciprocante, né, que fazem movimentos de agitação, indo para frente e voltando um pouco, para frente e voltando um pouco. Isso permite uma agilidade no processo, e como os nossos pacientes estão anestesiados, essa agilidade é muito bem-vinda. Tá? Vou demonstrar uma das tecnologias que são utilizadas para o tratamento de canal mecanizado, que é o que a gente faz hoje, tá? Que é o sistema ProTaper. Tá? Então a gente faz uma mensuração primeiro, uma instrumentação e o preparo da coroa, da parte coronal do dente. A gente entra com uma lima mais curta, tá? Faz uma lubrificação ali com material desinfetante e trabalha essa região coronal, esse terço coronal, esse primeiro, a parte do dente fica exposto. Tá? Depois a gente lava, faz o flush, para remover os resíduos das paredes dentinárias que a gente está raspando, né? Acho que aqui tem um vídeo de um flush. Ó. Esse flush é realizado com solução desinfetante, hipoclorito de sódio, né? A dáquilo de Milton, né? A 0,5% ou 1%. A depender do dente que estiver mais ou menos contaminado, a gente vai limpando e removendo os debris dessa limpeza aí. É como se eu estivesse enxaguando ali a mamadeira, tá bom? Aí o flush de novo, eu coloco ali, né? O líquido de dáquilo não agride as estruturas, aos tecidos circundantes da cavidade oral, pode ser usado sem o menor problema, tá bom? Então, muito tolerado. Depois de fazer o flush, então, a gente faz a mensuração e vai entrar com uma segunda lima. Essa segunda lima já atinge o ápice do dente. A primeira só trabalha a parte coronal, essa trabalha no terço médio, tá? Coronal e médio, visando deixar o dente com uma forma cônica para facilitar o processo de obturação depois. Então ela trabalha essa parte média, a gente entra com a canetinha ali, acho que tem um videozinho mais para frente para mostrar para vocês como funciona, limpa o resto do dentinário e posteriormente vai entrar com a terceira lima. A terceira lima, a lima final, vai até o ápice do dentário e deixar o dente cônico, né, o interior do dente cônico, para facilitar o processo de obturação posteriormente. Ó, aí já vai entrando, ó. Uma vez que ela tem essa marquinha azul aqui, que ela chegou no ponto indicado, que a gente faz a mensuração, já está removido todo o conteúdo necrótico e deixado o formato anatômico para receber aquele que a gente comentou com vocês. É um tecido de borracha, né? Que hoje a gente usa muito a Gutapest, é um material de borracha bacteriostático biocompatível, que é usado para condensar e condensar o ápice do dente e fazer com que a infecção cesse nesse órgão dental, tá bom? A gente faz um enxágue final, né? Já vocês o enxágue como é feito, como é realizado, tá? Com DAC ou Milton, cloreto de sódio também ou 1%, as concentrações mais altas são toleradas, mas com isolamento absoluto, um outro tipo de cuidado, um outro tipo de tratamento, tá bom? E uma vez que esse dente esteja tratado, removido, desinfeccionado, a gente vai fazer uma secagem com pontas de papel absorvente, mesmo papel que a gente utiliza para coar café. A gente entra com café, claro, no formato adequado, cônico, né, anatômico, para entrar até o ápice do dente e secar. E aí a gente faz um teste de cone. Esse cone aqui é um cone de Gutapest, um cone de borracha que vai ser utilizado para condensar as paredes e fazer cessar o processo infeccioso. A gente faz uma radiografia, porque ele é radiopaco, a gente consegue ver se ele está indo até o ápice do dente direitinho. Tá? Tá indo até o ápice do dente, maravilha, a gente passa ao processo de obturação. A gente utiliza primeiro um cimento. Aí a gente está jogando o cimento para dentro do dente ali. Para posteriormente a gente conta com a Gutapest. Então a gente faz um cimento para tomar as paredes ao redor, né? E depois a gente faz a condensação. Bom, e aí a gente coloca aí a condensação do Gutapest. A gente remove o excesso de Gutapest e faz uma condensação apical, empurrando esse material para condensar lateralmente e fazer um bom preenchimento tridimensional do interior do dente. Aí a gente garante que as bactérias não vão penetrar nem pela cavidade oral e nem por via retrógrada aqui pelo ápice do dente, fazendo que o processo infeccioso seja cessado e esse paciente possa usufruir
anatomicamente desse dente, apesar dele não existir histologicamente mais, tá bom? E aí, uma vez obturado esse dentinho, a gente faz a parte de dentística, de restauração, tá? Muitas das vezes a gente faz a restauração com resina fotopolimerizável, que é aquela mesma resina que você tem nos seus dentes aí, para quem tem restauração, tá? Uma resina de fácil aplicação, baixo custo e é bastante resistente, e a gente não devolve a anatomia, na maioria das vezes, para esses dentinhos fraturados, tá bom? Para devolver a anatomia, precisa de um outro trabalhinho que eu vou mostrar para vocês aí para frente. Mas o processo de condicionamento, né, de restauração do dente segue algumas etapas, com resina líquida, resina com carga e fotopolimerizando a cada 2 milímetros, para que ela fique em camadas, e depois a gente tem o resultado final bem próximo do aceitável, bem próximo do que a gente desejaria como seja comum. Aí tá vendo a gente usando o fotopolimerizador, que é aquele que a gente chama de laserzinho do dentista, né? Que tem por objetivo dar presa, né, às resinas. Em contato com luz, as resinas fotopolimerizadas, elas tomam presa e ficam duras, ficam resistentes. Elas vão ser fotoativadas e é isso que esse aparelho aí está fazendo. Bom? E aí, o aspecto final radiográfico, nós temos o dente condensado, né, obturado direitinho, com os materiais restauradores aqui na coroa. E se a gente não tem pelo menos um dente com anatomia devolvida, a gente tem um dente ainda funcional, né, um pouco menos do que o outro, mas aí absolutamente livre de processos inflamatórios dolorosos ou processos infecciosos graves. E eu queria terminar essa apresentação para vocês mostrando esse casozinho que a gente foi aí para a Nunex. Essa é a Nala. A Nala já tinha recebido uma visita nossa e recebido o tratamento de canal nesses 2 caninos do lado direito de um fraturados. A gente não se contentou em manter apenas a parte da coroa do dente para fora. Claro que ela perdeu muita coroa clínica e a reconstrução dessa coroa clínica é bastante dificultosa. Mas nós, de maneira inédita, realizamos lá no Nex, com o auxílio do Dr. Miguel, um dentista humano, que escaneou a boquinha dela. Ela tá vendo? Ele está usando o scanner aqui para a gente ter a boca da Nala aqui replicada em computador, escaneada. Através desse scanner, a gente consegue realizar mensurações realizadas em computador para a gente bolar uma prótese que se encaixa ali naquele dente que ela perdeu, né? É claro que a gente pega o contralateral aqui como medida, mas a gente faz umas aferições matemáticas para saber se o poder de alavanca desse dente, quando ela realizar força com esse dente, não vai ser o suficiente para fraturar o remanescente dentário. Então, eles fazem lá projeções matemáticas e devolvem a anatomia tal qual seja possível para esse paciente. O canino fica menorzinho, mas ele fica protegido e fica viável, tá? Ainda machuca bastante. Então, a gente imprime em 3D, a pena que tampou aqui a minha fotinho, mas a gente imprime em 3D as próteses, a gente vai ver elas instaladas ali. Né? A gente imprime a cavidade oral dele em 3D, e aí ó, faz em resina, aí ó, as próteses encaixadinhas em resina, elas são fresadas, tá? Elas são trabalhadas através de blocos de resina ou do material que você quiser colocar, tá? No caso, a gente testou as de titânio aqui. Primeiro a gente colocou essas próteses aqui bem compridas, mas elas iam sair muito facilmente, iam destruir o remanescente dentário se ficassem aqui, porque a força que exerce no cúspide aqui é muito intensa e essa parte de remanescente dentário não usar essas próteses menores aqui, que protegem o remanescente dentário e ainda dão funcionalidade para esses dentes que foram fraturados. E assim ela ficou. Esse caso a gente vai publicar muito em breve aí em revistas, porque é um caso inédito de utilização de um material nobre como titânio fresados após o escaneamento da cavidade oral. Uma coisa, um tratamento bem bacana que a gente realizou recentemente lá no Nex. As considerações finais para nós realizarmos o tratamento odontológico nos animais, nesses grandes felinos, é saber que a proporção é maior da cavidade oral em comparação aos felinos domésticos, os pequenos gatos, tá bom? E a gente, apesar de nos esforçarmos de ter materiais específicos, de termos treinamento, né, o tratamento sempre é aquém do ideal. Não existe tratamento ideal para o animal silvestre, animal de cativeiro.
porque a variedade entre eles, a proporção entre eles é muito maior, muito diferente. Tá? A gente às vezes não consegue fazer exames pré-cirúrgicos, então a gente faz o tratamento que é possível fazer. Claro que não faz de qualquer jeito, né? Existe toda uma ciência, existe todo um treinamento, todo um protocolo para se tratar esses animais. Tá? Não tendo o treinamento adequado, o instrumental adequado, o conhecimento adequado, não se faz, tá bom? Porque esses animaizinhos precisam sim de preparo para eventualidades, emergências, equipamento específico, né? Uma sonda que a gente usar no animal desse não é a mesma, uma alavanca não é a mesma, as limas odontológicas não são as mesmas, né? Então são todos materiais e equipamentos e protocolos e estratégias e técnicas específicas para esses animais, tá bom? O acompanhamento pós desses animais também é bastante dificultoso. A gente tem um tratamento exitoso quando o animalzinho está de volta ao seu habitat e está comendo bem, ganhou peso, né? O tratador fala para ele, ganhou peso, está comendo bem, a gente considera o tratamento exitoso. Numa próxima oportunidade, a gente anestesia, avalia e faz as mensurações adequadas ou as que sejam possíveis para avaliar a efetividade, a longevidade e a durabilidade dos tratamentos propostos e executados nesses animaizinhos. Lembrando a vocês, e que quem puder fazer uma visita nos sites do Zoo de Brasília e do NEX, são instituições que trabalham com muita dificuldade. O NEX é uma organização não governamental que trabalha com recursos próprios através de doação para a conservação de felinos que não têm condição de voltar para a natureza. É um trabalho muito bonito que eles fazem lá, mas praticamente de muita dificuldade, porque não recebem o apoio que mereciam, uma vez que fazem um trabalho tão bonito, tão dedicado, tão bonito que eles fazem aí com os nossos animaizinhos. O Zoológico de Brasília, existem ainda, vejam vocês, né, os ignorantes que são contra os zoológicos, né? Os zoológicos, gente, são centros de conservação genética, né? São centros de estudo, não são circos. Tá? Os zoológicos são aquela ideia de que a gente vai lá para ver os bichinhos que poderiam estar em vida livre. Essa é uma ideia do passado, tá? Hoje os zoológicos são centros de conservação genética, são centros de preservação, são centros de estudo, tá? Visitem os zoológicos, né? Não falem mal dos zoológicos, né? Enalteçam o trabalho zoológico. Às vezes eles trabalham ali, principalmente os zoológicos não ligados não terceirizados ou são particulares, eles são ligados ao Estado, né? O serviço público não é muito bom, eles trabalham às vezes ganhando pouco, com poucos recursos, né? E são heróis aí que mantêm essas unidades de conservação e zoológicos funcionando. São verdadeiros heróis. Vamos enaltecer o trabalho deles e não criticar, tá? Gostaria de terminar essa apresentação deixando aqui um programa de mentoria que eu ofereço para os profissionais interessados em aprender odontologia. Geralmente eu recebo os profissionais já pós-graduados que desejam aprimorar as suas técnicas, suas habilidades comerciais, empresariais e técnicas também aqui em Brasília. Tá? A gente faz uma parte online, uma parte presencial, mas é sempre um por vez. E quem tiver interesse em seguir nessa carreira de odontologia veterinária, além da pós-graduação, também esse serviço de mentoria é bastante interessante para quem se interessar. Meus contatos aí, através do Instagram, vocês entram em contato e veem detalhes desse programa que é muito interessante para quem quer fazer odontologia, tá? E deixa aí os meus canais, tá tampado aí, mas através do QR Code vocês conseguem encontrar os meus canais no WhatsApp e do Instagram também, para as eventuais dúvidas que tenhamos deixado aqui. Peço humildemente desculpa de vocês, a tecnologia às vezes nos deixa na mão, mas de alguma forma a gente procurou deixar aqui um prejuízo menor para vocês. Eu estou inteiramente à disposição da comissão organizadora aí, se necessário for realizar aí um bate-papo, alguns minutos, um período para sanar algum tipo de dúvida que porventura tenhamos deixado nossa apresentação, eu estou inteiramente à vontade. Agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade de estar com vocês.
e desejando um forte abraço. Eu me despeço. Até a próxima. Foi um prazer.